já oncologista, ela olhou para nós e falou assim para a Graciela, falou, você vai ter que escolher ou a criança, né, ou Ou você, fazer o tratamento. ou o tratamento. Uma das Meu frases Deus, primeiras olha que ela isso. disse é. E aí ela saiu de lá, Deus sempre queima muito no coração da Graciela algo, algumas coisas, e ela saiu de lá e falou, não vou, né, tirar, né, o Dani, né, na época, né, e vivemos, e ele nasceu, e tivemos alguns procedimentos, né, com o Dani, algumas coisas, ele ficou algum tempo na UTI, né, e graças a Deus, né, Daniel, Deus é o meu juiz, né, ele... Hoje eu costumo falar, as pessoas olham pro Dani, assim, o Gabriel, extremamente coração bondoso, né? Ele vai estar assistindo, tem que falar dos dois. Mas o Gabriel, aquela calma, coração bondoso. E o Daniel, ele costuma falar, o povo pergunta, o que vai ser? Eu falo, não tem outra coisa do que não ser um pastor couro, é muito grosso, passou por muita coisa. Então Deus tem preparado, assim, né? Ele nesse ministério ficou um tempo ali na UTI e nós ficamos ali quase 10 dias orando e jejuando pela vida dele. Ele teve que fazer uma transfusão sanguínea e os médicos falaram, ó, não melhorou, se não melhorar vai ter que fazer a segunda, e naquele momento nós orávamos, intercedia pela vida do nosso filho, queríamos sair de lá. E Deus fez um milagre e saiu bem no dia do aniversário da minha esposa. Um presente. Tinha presente melhor? Um presente de Deus né? para a nossa vida. Então foi algo marcante que Deus trabalhou na segunda gravidez dela, né? Um testemunho lindo que Deus E ele Deus restaurou. Restaurou. Não precisei fazer procedimento nenhum, né? E assim, quando eu voltei para fazer a revisão de parto, o médico procurava, olhava e falava, não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. Chegamos, hein? Chegamos ao momento mais ungido da semana. É isso aí, galera. Está começando mais um episódio do Pode Unção. Sejam muito bem-vindos, paz seja com todos. Eu me chamo Maicon Santos. E eu me chamo Carol Santos. E aqui no Pode Unção a gente sempre fala sobre 4 pilares assim muito importantes, né, amor? Casamento, vida com Deus, propósito e ministério. Isso, e hoje tá incrível. Nós estamos no nosso 8º episódio e a gente está recebendo aqui um casal que a gente admira muito. Mas antes da gente apresentar ele para vocês, o que eles precisam fazer, amor? Gente, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho de notificação, porque assim o YouTube entende que você gosta desse estilo de conteúdo. E toda vez que a gente postar um novo episódio, ele te notifica disso. Pega o link também, manda no grupo da família, grupo da igreja, da vizinhança, manda pro casal de amigos e eu tenho certeza que eles serão abençoados. Com certeza, não tenho dúvida disso. Então, ó, hoje estamos começando aqui esse episódio, estamos recebendo aqui um casal que a gente ama, casal abençoado, cheio da presença de Deus. Eles são pastores ali, auxiliares, né? Auxiliam o pastor ali, Tércio, pastora Rita, da Maranatha Church, né? Coloquei aqui, ó, são líderes de casais também em conjunto com a Camila e o Marcelo. Ele é líder do Ministério de Homens e ela também é líder do Ministério da Inclusão, né? Um ministério muito importante, né? Então, vamos receber pastor Rafael e pastora Grace. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos muito felizes em poder estar aqui com vocês, né? Agradecemos primeiramente a Deus por essa oportunidade, aos pastores Marca, a Carol, por esse momento abençoado, preparado por Deus. Eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo já se faz presente aqui. Amém. E vai falar grandemente com cada um de nós, com cada um que está assistindo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Glória Amém. a Deus. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Um casal também que a gente ama muito, que admira muito vocês, Amém. Viu? Muito obrigada. A gratidão é toda nossa. Sabe? Começando pelo início, uma pergunta que a gente faz para todos os casais que vêm aqui, né? Como vocês se conheceram e se vocês já conheciam Jesus nessa época? Como foi? Vou deixar você falar primeiro, porque depois eu tenho a minha versão. Na verdade, a nossa história, ela é muito linda, né? Um testemunho. Na verdade, eu nasci num berço cristão, né? E na minha juventude, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Sim. E eu conheci a minha esposa, né? Não estava na presença de Deus. E passamos alguns processos, né,
doloridos, né, quando a gente está distante da presença, mas Deus tinha algo ali, um propósito muito grande, né? Eu costumo falar que o deserto que Deus trabalha em nossa vida, Ele nos usa depois para poder ajudar outras famílias, Com né, certeza. outras pessoas. Então, nosso relacionamento, assim, foi um relacionamento restaurado e transformado para que hoje nós possamos ajudar, né, famílias, né, que é o ministério que nós somos chamados mesmo, que é aquilo que queima no nosso coração. Então, eu conheci a minha esposa, né, a minha esposa sempre foi muito linda, né, eu via ela, assim, e a gente morava numa cidade pequena, aqui ao lado, Alfredo Marcondes, Sim. e morávamos na mesma rua, né, por coincidência, e aí fomos nos conhecendo, né, e fomos namorando, nos conhecendo melhor, aquela época ainda, né, nós somos novos, mas faz muito tempo, né, conheci a minha esposa em 2002, então já tem 23 anos, né? Sim. Nossa, faz tempo. Eu brinco com ela, eu nem gosto que falo, né? Mas eu era uma criança, né? Mas enfim, né? E ali nós fomos, né? Fui pedir ela, né? Pro meu sogro, pra minha sogra, né? Aquele momento, pra almoçar junto, meu Deus. O pai bravo. Pai bravo. E foi um momento, assim, muito especial, né? E chegou um tempo, você quer falar um pouquinho, amor? Chegou um tempo que as coisas não estavam dando muito certo. Sim. E eu já conheci o caminho de Deus. Eu lembro de algo que me marcou muito. A minha esposa era de outra denominação. E ela falou, vamos na minha igreja. Eu falei pra ela, não vou. Ela falou, então vamos na sua. Eu falei, eu acho que eu não vou. E as coisas não foram dando certo. E um dia ela já estava grávida nesse momento. O Gabriel tinha por volta de 6 meses. Ela falou, não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. E naquele momento que ela falou isso, ela pegou o celular, ligou pro pai dela. Falou, pai, eu não aguento mais. Na hora que ela desligou, o Espírito Santo veio profundamente em mim, tocou no meu coração. Eu lembrei do meu pai e da minha mãe, a família abençoada que eu tinha, né? E como eles me educaram na presença do Senhor. Eu falei, eu não quero uma família destruída. Eu pensei dentro de mim. Eu olhei para ela e falei, eu vou mudar. Nós vamos começar a ir para a igreja e essa história vai mudar. Eu não quero que você crie o nosso filho sozinha e eu vou, através de Deus, eu vou mudar a vida e vamos junto. E ali foi um marco na nossa vida. Gabriel significa o enviado de Deus. E Deus o enviou para que a gente parasse para refletir algumas coisas, as importâncias de algumas coisas, as prioridades. E a gente, naquele momento ali, voltou para a presença de Deus. E Deus trabalhou grandemente no nosso casamento, no nosso relacionamento, restaurou primeiro a nossa vida, a nossa família, para que a gente pudesse, através do Senhor, ajudar outras famílias. E como Deus usou a nossa vida nesse sentido, né? Muitas famílias ali onde nós morávamos em Franca foram tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nossa, glória a Deus. É lindo, assim. Quem acompanhou nossa história, né, vê, assim, essa questão de transformação, porque quando a gente é jovem, a gente é muito imaturo, né, para muitas coisas, assim. E uma coisa que o Rafael me ensinou muito, assim, é sempre o amor de Deus, né? Ele sempre mostrava, né, essa questão do amor de Deus. Então, por que não, né? Conhecer esse Deus que ele sempre falava com tanta certeza, né? Então, eu não tive dúvidas de que lutar pela família era o mais importante, era essencial, né? E assim nós estamos aí caminhando juntos, né? Amém, pela graça de Deus. É muito lindo, né? Porque quando a gente vê, assim, hoje vocês, não imagino que vocês passaram lá atrás, né? Eu e a Carol mesmo, a gente também era um casal que, meu Deus do céu, a gente passou muito atrito, muita briga, né? Um ciúme obsessivo, né? E ninguém acreditava na gente, essa é a verdade. Tinha 14 anos. Ela tinha 14, eu tinha 17. Até quando a gente ia casar, né? Teve pessoas que falaram pra gente, vocês não vão durar 3 anos, não casa. Porque a gente era bem maduro, né, amor? E Deus foi transformando, né? E foi isso, o que firmou a gente foi Deus, né? Porque Deus, ele é o pilar de tudo, né? Se a gente não colocar Deus ali,
ali, né? Não colocar ele no meio ali, as coisas começam a dificultar mesmo, né? Que nem o pastor teve a atitude ali, não, eu vou buscar em Deus para que minha família seja uma família restaurada, uma família de Deus, e isso é muito importante mesmo, né? E ao decorrer desse tempo, né, tanto tempo juntos já, qual foram os aprendizados que vocês tiveram, assim, no casamento? É uma pergunta que a gente sempre faz para os casais aqui também, porque existem tantas pessoas que às vezes tá pensando em desistir do casamento, tá no início ainda, e no início tem aquela fase da adaptação, né, para ajudar aquelas pessoas a dar certo. Aquela pessoa que quer casar para sempre, e não casar para terminar, né, acontecer algo do tipo. Qual foram os aprendizados que vocês tiveram? Então, o que eu aconselho, né, toda essa transformação que nós falamos, para os casais aí que estão assistindo, né, porque Deus coloca isso no meu coração. Eu vejo aquele casamento, aquela família que parece que não tem mais jeito, eu ainda creio, porque o que Deus fez na nossa vida, né, eu creio que pode fazer nas outras famílias e Ele faz. Né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu gosto muito de um versículo que Paulo fala que já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo ali está falando, eu não vivo mais a minha vontade, mas eu vivo a vontade de Deus sobre a minha vida. Então, o conselho que eu dou aos casais, que não é a sua vontade, não é a vontade de vocês, mas a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Então, essa transformação veio quando nós tiramos a nossa vontade de cenário e colocamos a vontade de Deus, priorizamos aquilo que Ele tinha para a nossa vida e vivemos essa vontade dEle transformadora, né? E que hoje nós experimentamos, né, dia a dia, né, o que é bom, perfeito e agradável que Deus tem feito sobre a nossa vida. Então, o que eu deixo para as famílias aí, tenham um posicionamento, né? Viva a vontade de Deus, né? Que muitas vezes não é fácil. Eu costumo dizer que o evangelho muitas vezes não é fácil e confortável, mas ele é seguro. Não foi confortável e fácil, né, para Daniel ficar na cova dos leões, mas foi seguro. Não foi confortável e fácil para Sadraque, Mesaque e Abidnego ficar numa fornalha, mas foi seguro porque Deus estava ali. Eu lembro muito de Isaías 43:2, que fala: quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergerão. Quando passaram pelo fogo, chama algum arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, Deus está conosco em todos os momentos. E tá sempre junto, né? Olhar a necessidade do próximo, né? Nós vivemos numa sociedade muito egoísta, né? Tudo é meu, tudo é para mim, eu faço do meu jeito, é o meu dinheiro, né? São as minhas vontades. E não, a gente casa para fazer o outro feliz, né? E assim, a gente vai ter, né, essa felicidade, né, de volta. Então, nós precisamos olhar o outro, né? Que a palavra fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Quem tá ali, né? E mais que próximo, nós nos tornamos um. Exatamente. Né? Então, é amar ele como eu me amo. Né? É muito lindo isso, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, né, reflete muito isso que vocês estão falando, né? Porque quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor não busca os próprios interesses, né? O amor tudo sofre, tudo espera. E quando a gente olha naturalmente, a gente não tudo espera, não. A gente não sabe, não. Então é uma decisão mesmo que a gente tem que tomar de fazer, de amar a pessoa, né? Uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. E o casamento, ele é formado por isso, né? O casamento, ele não deu certo porque não teve problema, mas não porque não teve nenhum problema. Deu certo porque teve muita quebra de orgulho, teve muito perdão, né? Então isso é muito importante, né, Mar? Exato. Mudando agora para o ministério, né? Que é algo muito importante, que a gente estava até conversando, né? Como iniciou o pastoreio de vocês? Como foi o início do pastoreio e qual foi o aprendizado que vocês tiveram? Então, como eu falei aqui no começo, eu dou graças a Deus, assim, eu tenho um pai, eu sempre cito, né? E aqui eu não deixaria de citar, meu pai é uma pessoa de um coração enorme, bondoso, que cuidou da gente. Eu perdi minha mãe muito cedo, com 8 anos, né? Então, meu pai, ele sempre cuidou da gente, sempre deu esse auxílio ministerial na igreja.
E eu costumo brincar, né, com a minha esposa, eu falo, meu Deus, eu tava treinando, assim, pra ser pastor, nem sabia, desde criança. O meu pai ali, né, com esse coração generoso, bondoso, amando ao próximo, né, e eu cresci vendo isso, né, mas eu era uma pessoa que, meu Deus, se você me desse um microfone na mão, acho que eu desmaiava. Vergonha. Então, era uma pessoa, assim, tímida, né, então acho que não conseguiria pegar o microfone nunca na mão, né. Sim. E quando nós fomos para Franca, né, nós estávamos já na igreja, firme, e ali Deus começou a fazer um processo sobre a nossa vida e os pastores que ali estavam, eles viram algo que nós não conseguimos enxergar, né, mas Deus estava falando sobre o coração deles. E teve um encontro de casal, o primeiro encontro de casal que nós participamos lá. E eu lembro na época que a pastora e o pastor lá falaram, vou chamar um casal que já está aqui há muito tempo para testemunhar sobre o encontro de casais, e o outro que chegou há pouco tempo. Falei, espero que não seja. E a Graciele já estava envolvida ali, né, com as crianças, já estava dando aula, já estava lá dentro. Eu falei, meu Deus, e a Graciele não está aqui ainda, né? Meu Deus, vai chamar, e chamou. Eita. Falou, eu queria chamar o Rafael e a Graciele também para falar. Eu falei, meu Deus. Só que ali foi também um marco ali. Na hora que nós fomos dar o testemunho, eles deram o primeiro. Eu falei, dá primeiro para o casal mais velho. E foi. Deus concedeu essa calmaria. Já um tempinho a mais para se preparar. Pra falar assim, faço das palavras deles nas nossas palavras. Isso! E ali nós testemunhamos, né, tal. E foi uma bênção. E a partir dali, né, começou a ter um pastor que eu tenho um carinho muito grande, que hoje ele está em Delfinópolis, em Minas Gerais, o pastor Weston. E ele ali era líder de louvor, e ele também viu algo ali. Ele falou, você não quer que eu te ensine teclado? Eu falei, quando eu era criança eu toquei piano. Ele falou, então vamos lá. E aí fui tocar o teclado, comecei no louvor ali com o teclado e tal. E aí ele, você não quer participar do back ali e tal? Eu falei, meu Deus, vamos lá, vamos. Eu sempre, assim, eu sou uma pessoa que obedeço muito, tenho dificuldade em falar não, então eu fui indo, Deus sabe disso, foi trabalhando aos poucos. E ali, já no louvor, o problema de ali, ele falou pra mim assim, você não quer ministrar? Ministra um louvor. Eu falei, vamos, ministrei. E aí comecei a ministrar, né, eu era ministro de louvor e tal, só que eu pregava mais do que cantava. Eu falei, alguma coisa. Deus já tava querendo mostrar alguma coisa. 10 minutos cantando, 30 minutos falando. E ali um dia o pastor falaram pra nós, falou, vocês têm que... Você tem uma família sacerdotal, vocês têm que estudar para isso, vocês têm um chamado. Sim. E nós fomos estudar, né? E aí apareceu, depois de alguns anos, apareceu uma oportunidade, a gente assumir, né, uma igreja, e foi uma bênção. Então, o nosso ministério começou mais ou menos assim, né? E aí nós fomos para os casais, né, na época, né? E pode falar um pouquinho. Nós tivemos um trabalho muito bonito, assim, a gente tem um carinho enorme, né? Sim. De poder trabalhar com os casais, falar Sim. com os casais, ver a transformação. Eu falo que, assim, o ministério, ele é lindo, Com né? certeza. Porque você vai acompanhando passo a passo Sim. das pessoas, né? E vendo as transformações que vai acontecendo Sim. na família, né? No relacionamento. Nós tivemos muitos testemunhos, né? Um que ficou muito marcante de uma mulher que não podia engravidar. Sim. Em um culto de casais nós fizemos um ato profético de soltar os balões e levar a Cristo mesmo, né, os nossos pedidos. E ela tinha feito esse pedido. Olha isso. E no próximo ano nós tivemos a oportunidade, né, dela contar o testemunho e levar o bebê. Meu Deus. Então, assim, é lindo de ver o que Deus faz, né? Sim, verdade. Então, assim, foi maravilhoso. Assim, Todo não tem início ali, outra ele é vez. muito lindo e é legal os aprendizados que a gente vai tendo, Sim. né? É interessante isso que o pastor falou de entrando ali nos departamentos, porque mostra ali claramente que o nosso chamado é pastor mesmo, né? Porque o pastor tá ali pra tudo, né? Quando a gente tava pastoreando mesmo ali, não tinha ninguém na recepção, a gente fazia recepção. Não tinha ninguém pra tocar, a gente tocava. A Carol até perguntou uma vez pra pastora, né, amor? Qual que era esse chamado? Antes eu descobri, né, que a gente tinha esse chamado para pastoreio.
eu guerreava muito comigo. Eu falava, cara, qual é o meu propósito? Eu não consegui ver ainda, né? E aí eu conversando com uma pastora, ela falou, Carol, o que mais queima no seu coração? Qual o ministério que mais queima? Eu falei, pastora, é difícil. Porque eu amo missões, amo diaconato, faço parte da limpeza da igreja, amo as crianças. Ela falou, Carol, o seu chamado é pastoreio. É você poder cuidar de todas essas áreas. Depois de 4 meses, se tornamos pastores, né, Ué? Foi muito assim, de Deus, né? E a gente era assim, a gente participava de tudo lá, sabe? Então, às vezes, faltava algum líder ali, a gente fazia, né? Acho que a vida de pastor é assim mesmo, né? É assim. E algo muito legal também que o senhor falou, né? Que o pastor, ele olhou pro senhor e falou, viu o potencial ali, né? Porque o pastor tem essa questão, né? De olhar pra pessoa e ver dali, ele dá pra tirar algum fruto ali em Deus, né? Ele vai fazer alguma coisa pra Deus. E isso é muito lindo. E qual foi, assim, um momento marcante que vocês passaram, assim, no ministério de vocês? Testemunho, alguma coisa que vocês passaram? Tanto no pastoreio ou nessa trajetória com Cristo? Vocês lembram de algum testemunho lindo? Seja com vocês ou de alguma pessoa? Ai, tem, assim, a transformação do nosso casamento, né? Sim, que, sim. assim, é um testemunho muito bonito. Uhum. E assim, na caminhada com Cristo, a gente muitas vezes idealiza que nós vamos ter uma vida perfeita, né? Mas a gente sabe que não é sempre assim, né? E nós tivemos um momento, assim, na minha segunda gestação, que nós passamos, assim, um processo muito difícil, né? Então eu descobri a gravidez, foi uma gravidez planejada, né? A gente já queria muito, porque a diferença deles é de 5 anos, 6 anos, né? Sim. Quando nasceu já deu 6 anos de diferença. E aí eu fui ao médico, fiz os exames e ele falou, não, pode engravidar, tá tudo certo. Quando eu engravidei, quando eu fui lá falar pro doutor, né? Olha, eu tô grávida, tal, né? Vim fazer os exames, o que eu faço agora, né? Aí ele me examinou, ele falou assim, filha, tem algo errado aqui, nós vamos precisar fazer uns exames. E aí eu fui, né, eu lembro que eu tava sozinha, porque o Rafael tava trabalhando, e eu fui sozinha. E aí eu lembro que ele falou, olha, eu vou precisar colher uma biópsia, porque eu tô vendo uma mancha no seu colo do útero, e isso não é legal. Uhum. Aí eu fiz essa biópsia, né? Depois de algumas semanas saiu essa biópsia. E aí, entre os níveis, né? Eu tava entre um nível 3 e o nível 4 era como se fosse um câncer. Ah, entendi. Que ele estava no colo do útero, né? Só que ele falava assim, eu não posso te dar certeza de nada, porque eu não posso ser invasivo. Até aqui eu pude mexer, mas eu não tem como, né, fazer nada. A não ser, né, que interrompa essa gestação. E assim, todo o tempo Deus queimava no meu coração. Deus vai cuidar. Era uma certeza que eu tinha, sabe? Então aí eu passei pelo processo de ser acompanhada oncologicamente, porque não se sabia o certo, né? Então ele falou, preciso de um especialista. E eu passei todo esse processo e assim, sempre crendo, sabe? Acreditando muito e assim, não é fácil, porque você vai no hospital e aí você vê uma realidade muito difícil. Meu Deus. Uma das frases da médica, né? Já oncologista, ela olhou para nós e falou assim para a Graciela, falou, você vai ter que escolher ou a criança, né, ou você... Ou fazer o tratamento. Ou o tratamento. Uma das frases primeiras que ela disse E aí ela saiu de lá, Deus sempre queima muito no coração da Graciela algumas coisas, e ela saiu de lá e falou, não vou, né, tirar, né, o Dani, né, na época, né, e vivemos, e ele nasceu, e tivemos alguns procedimentos, né, com o Dani, algumas coisas, ele ficou algum tempo na UTI, né, e graças a Deus, né, Daniel, Deus é o meu juiz, né, hoje eu costumo falar, as pessoas olham pro Dani, assim, o Gabriel, extremamente coração bondoso, né, ele vai estar assistindo, tem que falar dos dois. Mas o Gabriel, aquela calma, coração bondoso. E o Daniel, ele costuma falar, o povo pergunta, o que vai ser? Eu falo, não tem outra coisa do que não ser um pastor couro, é muito grosso, passou por muita coisa, então Deus tem preparado, assim, né?
Ele, nesse ministério, ficou um tempo ali na UTI e nós ficávamos orando, ficamos ali quase 10 dias orando e jejuando pela vida dele. Ele teve que fazer uma transfusão sanguínea e os médicos falaram, ó, não melhorou, se não melhorar vai ter que fazer a segunda. E naquele momento nós orávamos, intercedia pela vida do nosso filho, queríamos sair de lá. E Deus fez um milagre e saiu bem no dia do aniversário da minha esposa. Um presente. Tinha presente melhor? Um presente de Deus né? para a nossa vida. Então foi algo marcante que Deus trabalhou na segunda gravidez dela, né? Um testemunho lindo que Deus E ele Deus restaurou. Restaurou. Eu não precisei fazer procedimento nenhum. Né? E assim, quando eu voltei para fazer a revisão de parto, o médico procurava, olhava e falava, não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. E hoje tá bem com saúde, joga demais. Meu Ô menino que joga bem. futebol, hein? E Maicon, tem algo interessantíssimo dos meus dois filhos. São abençoados e os dois são corintianos. Meu Deus. Não, essa parte eu não gostei muito. Eu costumo falar que o São Paulo e o Corinthians hoje tá a mesma coisa. Mesmo nível. Tá disputando, na verdade. Qual que é o pior? Tá tipo assim. Mas que lindo. E é muito interessante isso, porque se tratando dos nossos filhos, né? Quando ele tá passando por algum momento difícil, a gente sente muito. É como se fosse um membro nosso que tá fora ali, né? Um tempo atrás mesmo, a Nunu, o tempo tava bem seco, né? E o narizinho dela começou a sangrar. Mas sangrar muito, muito assim, que a gente ficou desesperado. E a Carol ficou até mais tranquila, eu fiquei mais desesperado que ela. Ela me tá ajudando ali e eu fiquei desesperado, eu comecei a chorar porque sangrou muito mesmo. E a Nunu, ela tem um jeitinho ali que ela fica tranquilinha. Aí se ela vê que a gente tá desesperado, ela começa a desesperar também, né? E aí a gente tava sem carro, não tinha o que fazer na hora ali e tal. A solução foi correr no vizinho da frente, falar pra ele levar a gente pro hospital. E aquele desespero, porque assim, ela perdeu muito sangue mesmo, o problema é que a gente sempre pensa o pior, né? Aí levamos pro hospital regional, chegamos lá e tal, deu tudo certo, era mais por causa do calor mesmo, estourou uma veinha, mas saiu muito sangue, a gente saiu de lá umas 4 horas da manhã. Foi um alívio, né? É um alívio quando a gente vê que o nosso filho está bem, né? Em nome de Jesus. E algo assim, rapidamente, não, pode ficar à vontade, pastor. Compartilhar com vocês, isso foi algo que aconteceu na nossa vida, mas algo que marcou muito o nosso ministério, no que aconteceu sobre a vida de um casal. Interessante, eu acho legal colocar aqui. Sim. Porque existe um casal que estava na nossa igreja e o irmão dele queria casar, mas ele não era da igreja. E ele chegou, pastor, nossa, meu irmão, ele tá querendo casar, e eu falei para ele que tinha possibilidade de poder ser na nossa igreja e tal, mas eu queria ver com você se o senhor pode fazer o casamento do meu irmão e da minha cunhada, tal. E naquele momento, né, vem algumas coisas na nossa cabeça, tal. Eu falei, não, eu vou ver, sim, com a minha esposa, certinho, né. Eu orei, pedi a direção de Deus, e Deus queimava no meu coração. Eu faço o casamento deles, né. E eu falei para eles, fala para eles que vão fazer, sim, o casamento, tal, né. Fala para eles marcar a data e nós vamos fazer o casamento. E foi algo incrível, assim, nós fizemos o casamento, esse casal chama Daniel e Ana Júlia, e ali o casamento foi uma bênção, né, várias pessoas que não eram da igreja participaram, ouviram ali, né, a palavra de Deus, foi algo lindo que Deus fez naquela noite, e depois daquele dia, aquele casal, eles começaram a ir na igreja. Olha isso. Então, assim, às vezes a nossa religiosidade, ela acaba cegando nós em algumas coisas que Deus tem, né, um propósito. E aquele casal começou a ir na igreja, aquela mulher, ela não podia engravidar, tinha problemas que ela não podia engravidar. Esse casal, eles batizaram na igreja. Olha isso. E esse casal, antes que nós viéssemos embora, ela ficou grávida. Meu Deus. E hoje ela tem um filho lindo, né? Esse dia nós vimos a foto, o filho dela lindo. Então, assim, como nós temos que ouvir a voz de Deus. E não a voz que estão de lado, de críticas, muitas vezes, né? Exatamente. E ouvir a voz de Deus para estar sensível. Porque Com Deus certeza. é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É muito lindo, né? Porque a gente vê que tudo tem um propósito, né? Algo simples, vamos fazer. Algo simples assim.
vamos fazer o casamento deles. E através disso teve todo um contexto ali que fez eles ir pra igreja, tudo, né? Às vezes a gente acha que a pessoa, não, só quando ela ir na igreja, ela tem que ir na igreja. Não, às vezes você fala de Jesus na rua pra pessoa. É porque, na verdade, é tudo sobre ele, né? É sobre Jesus, não é sobre placa de igreja. Afinal, quando fala que a igreja vai subir, né? Nós vamos ser arrebatados. É as pessoas, né? Nós somos a igreja, né? E isso é muito importante. Você ia falar uma coisa, amor? Não, pode ir. Ah, tá. Ó, sobre os filhos, qual é, na verdade, né? Porque ele ainda mora com vocês, né? Então, desde o início ali, qual que foram os desafios para educá-los ali em um mundo onde a gente tem acesso a tantas coisas, né? Tecnologia, tudo, e a gente tem uma missão que é ensinar em casa e fortalecer eles também para que eles guardem isso no coração, porque lá fora o mundo, ele é, assim, o sistema ele é bem complicado, né? E qual foram os aprendizados que vocês passaram para eles, a dificuldade também na questão da educação que vocês tiveram? São muitos desafios, né? Sim. E cada fase, hoje, como nós falamos aqui, temos um homem, né, de 18 anos. Sim, sim. E o Dani tá com 12 anos, então cada fase ali, né, o comecinho, o Gabriel para mim foi muito difícil, né? Eu era o caçula em casa, então nunca tinha pegado uma criança no colo. Eu lembro quando eu tava no hospital, quando o Gabriel nasceu, a enfermeira falou, pega, pai. Eu falei, eu não sei. Ela falou, só não deixa cair. Eu falei, meu Deus. Então ali já foi um desafio, né, para mim. E assim, sempre nós tentamos educar, né, ali de acordo com a palavra de Deus, né, orando sempre. Meu pai deu esse hábito para nós e nós fazemos com os nossos filhos até hoje, né? Sim. E temos esse tempo onde nós estávamos reunidos juntos ali na hora de dormir, cada um fala um pouquinho e nós oramos juntos, né? Temos esse tempo de comunhão e sempre eu cito um versículo e eles citam hoje, para deitar, né? Em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Sim. E quando levantamos, né? Eu deitei e dormi, levantei porque o Senhor tem sido o meu sustento. Sim. Então, hoje, assim, é a graça de Deus. Eu costumo falar que Deus agraciou a nossa família, que nós vivemos uma herança do Senhor mesmo, dos nossos filhos. Sim. Eles são, assim, uma bênção na nossa vida, um presente de Deus para nós. E eu lembro quando o Gabriel chegou em mim, alguns anos atrás, ele falou, pai, hoje eu terminei de ler a Bíblia. Olha isso. Eu acho que aquilo foi, assim, para mim, o maior presente que eu poderia ouvir, e hoje eu vejo o Dani tão aprofundado, lendo, com alguns livros expositivos para aprofundar mais na Bíblia, um menino de 12 anos, né? Ele faz umas perguntas às vezes para mim, eu falo, Dani, vai devagar. Vai devagar. Calma aí. Então assim, são vários desafios, mas Deus sempre, quando nós estamos assim, vivendo, né, no caminho do Senhor, obedecendo, Ele agracia a nossa vida e vejo os nossos filhos crescendo. Uma vez um amigo meu falou uma frase para mim que me marcou, que ele leu num livro, e ele disse assim que os nossos filhos muitas vezes fecham os ouvidos para os nossos conselhos, mas abrem os olhos para as nossas atitudes. Então eles estão vendo os exemplos nossos, né, as atitudes, né, que nós somos, o que nós estamos fazendo. Lógico que nós somos falhos também, né? Sim. E muitas vezes eu acho engraçado quando meus filhos falam algo assim que parece que, com a minha esposa, parece que é eu que estou falando. Eu finjo que não estou vendo, mas aí vem a frase, né? Isso é uma frase do seu pai. Imagina, 3 homens, né? Meu Deus. 3 homens, então assim, eu tenho que ficar cuidando deles e ainda eles em cima, né? É tal coisa. E falar, isso daí não é de vocês, não. Isso daqui vem do seu pai. O que Salomão disse, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, né? E quando envelhecer, ele não se desviará dele. Costumo falar que nós temos que viver pela palavra, não pelo que nós vemos, não pelas circunstâncias, sim, né? Então eu creio que nossos filhos serão discípulos do Senhor, a paz deles será abundante, eu creio numa geração abençoada, amém, né? Então nós temos essa palavra e eu creio nisso sobre a vida da nossa família, dos nossos filhos, né? E sobre a família e os filhos, né, das pessoas que aqui estão assistindo, né? Creia nisso, que Deus tem um propósito muito grande sobre a família de vocês também, em nome de Jesus. Amém. Isso é muito importante mesmo, essa questão como vocês falaram também,
de ser exemplo, né? Porque eles vão prestar mais atenção no que a gente faz. Né? Lá em casa mesmo é engraçado, e a Nunu é pequenininha ainda, 3 anos, mas ela é muito atenta em tudo que a gente faz. Então, às vezes, ela tá falando algo ali, aí eu falo, meu Deus, como que ela sabe disso? Porque ela ouve a gente falando, né? E eu falei também essa questão de hoje em dia que as crianças, né, os filhos têm tanto acesso. Antigamente era diferente, na época do pastor, até na minha época eu não peguei muito tecnologia. Eu peguei agora, assim, depois, sei lá, dos meus 14 anos, 15 anos. Mas eu lembro que quando era novinho, sei lá, tipo, 5 anos, 6 anos, a gente brincava na rua, né? Então o acesso que a gente tinha era amigos na rua brincando, né? Ou seja, pra acontecer algo ruim, a gente tinha que sair de casa. Em casa a gente tava seguro ali, tranquilo, né? Hoje em dia, quando a criança tem acesso a isso aqui, ó, celular, por isso que é muito importante a gente sempre tomar cuidado, né, com o que os nossos filhos vê. Esses dias mesmo, a Nunu tava tendo uns comportamentos, assim, muito fora do comum. Os comportamentos a gente começou a analisar, pensar, mas por que ela tá agindo assim? A gente nunca ensinou isso pra ela, a gente não faz isso, a gente não fala essas coisas e tal. Aí a gente foi ver o que ela assiste no YouTube, ela gosta de assistir muito o YouTube da TV, né? Ela gosta de vídeo curto. Ela gosta de vídeo curto. E isso não é muito bom, a gente tem que até cortar isso dela, na verdade. E aí ela ficou vendo assim, e eu fiquei analisando o que ela tava assistindo. E as coisas que falavam no vídeo eram as mesmas coisas que ela falava. Tipo assim, era vídeo tipo assim, do tipo, a criança mal educada, a criança respondendo os pais, a criança falando, não, tudo é meu, eu não divido. E era o que ela tava... E a gente não é assim, a gente não é desse jeito, né? Então, é um desafio mesmo, né? É um desafio muito grande. A era da tecnologia é bem complicada, né? E aí a gente tem que estar atenta a isso. Exato. Né? Então, assim, a gente sempre procurou, né, conversar com eles sobre tudo, né, e assim, eu tive a oportunidade de dar aula para eles, né, então tava sempre assim por perto deles, né, e deles se posicionarem em certas situações, porque vai acontecer isso, né, então assim, a gente sempre usa aquela frase, né, você não é todo mundo. Essa é clássica de mãe. Clássica. Então, a gente tem que ser exemplo, né? Com certeza. Então, assim, eu falava sempre para eles, olha bem, né? Veja o que vocês estão fazendo. Sim. E assim, a gente sempre brinca com eles, né? Que, olha, Deus tá vendo, né? Porque e a gente não vai conseguir acompanhar eles em tudo, né? Exatamente. E eles vão precisar voar, isso é natural, né? Sim. E a gente, assim, por mais que queria eles ali pertinho da gente, a gente sabe que eles vão voar um dia. Só de imaginar que esse dia vai chegar, bate um aperto, né? Fala assim, meu Deus. Então, é isso, né? É verdade. Ó, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho para falar dos nossos parceiros, né? Que ajuda aqui o canal. Seguinte... Você, músico, você que serve na igreja, seja tocando algum instrumento, seja cantando, eu te convido a conhecer a nossa academia, Michel Santos Academy, tá bom? Vai ter um QR Code aqui, dá uma olhada lá. Você que quer aprender a tocar violão, temos a Academia do Violão. Você que quer aprender a tocar teclado, temos também a Academia do Teclado. E você que quer desenvolver a sua técnica vocal, quer aprender canto, né? Temos também a Academia do Canto. Eu, juntamente com a Carol e com o professor Fábio, estamos lá ajudando vocês que querem servir ao Senhor com excelência, tá bom? Então, dá uma olhada, o link vai estar na descrição aí também, vai ter o QR Code aqui. Vamos nos aprimorar para servir ao Senhor com excelência. Lá já são mais de 3.000 alunos, né? Você pode aprender à distância, da onde você estiver, você pode aprender com a gente. Olha, e você também que quer fazer uma fotografia, tem a nossa parceira, que é TF Fotografias. Acompanha lá no Instagram e dá pra você fazer fotografia de casamento, de aniversário, de criança. Então já segue ela, manda mensagem pra ela, eu tenho certeza que vai ficar linda suas fotos e vídeos, né, amor? Com certeza. E você que quer dar uma repaginada na sua casa, ó, fim de ano tá chegando, geralmente ali, ó, Natal, a gente quer mexer, arrumar nossa casa, Viver Bem Estofados. A Viver Bem Estofados, ela alcança todos os cômodos da sua casa. Você quer um sofá, vai ter ali pra sua sala. Você quer uma cama linda, vai ter ali também pro teu quarto. Você quer uma mesa ali, é importante a mesa, né, amor? E até o estabelecimento também, né? Até para estabelecimento, maca. Então, eu convido você a conhecer a Viver Bem Estofados, porque lá vai ter tudo que você precisa ali para dar uma repaginada na sua casa e deixar ela mais bela.
E agora vamos continuar com o nosso episódio. Agora, sobre TSD, né, uma busca com Deus, né, busca sós com Deus, eu acredito que a gente está numa geração, né, que tem sido muito difícil isso, Sim. né, questão de tempo, não tem tempo, às vezes a gente arruma tempo para muita coisa e acaba esquecendo de tirar o principal, que é o tempo para Deus, né. Que conselho vocês deixariam para essas pessoas que estão tendo dificuldade em ter essa busca diária com Deus e crescer e realmente firmar os passos em Deus? A prioridade, né? Eu vejo que assim, as prioridades, elas estão mudando um pouco de foco. Sim. Eu vejo ali quando Moisés, ele fala, depois da cena do bezerro de ouro, o povo adorando ali, Deus fala que ia acabar com aquela geração, e Moisés, a preocupação dele, Senhor, não faça isso, né? Tirou do Egito para exterminar eles aqui, isso que o povo vai falar. Né? Então, assim, poupe. Moisés chega a falar assim: se você fizer isso, risque o meu nome do livro da vida. Olha só. Ó, a preocupação de Moisés ali, né, com aquele povo, né? E ali ele fala: Senhor, Deus fala assim: olha só o que Deus fala para ele. Eu não vou com vocês, mas eu vou enviar um anjo. E todos os seus inimigos ali serão destruídos. E vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel. Eles passaram 430 anos ali como escravos. Está chegando o momento da bênção. Momento esperado. Deus está falando que vai enviar um ministro do Senhor ali com o povo, né? Um enviado do Senhor com o povo. Está falando que todos os inimigos serão destruídos. Está falando que é uma terra abençoada. E Moisés olha e fala para ele assim: se não fores comigo, Senhor, não permita que nós Meu vamos. Deus. A presença vale mais do que os bens. A presença vale mais do que tudo na nossa vida. Com certeza. Nós precisamos da presença. Então, as prioridades do nosso tempo têm que ser na presença de Deus. Nós não podemos de ter o nosso pão diário, de ler a palavra, de ter o tempo de oração. Nós precisamos desse tempo. Olha Davi, ele passa um processo ali, ele erra e ele diz ao Senhor no Salmo 51, cria em mim um coração puro, ó Pai. Renova em mim o espírito reto. Não aparte de mim o teu espírito. Nossa. Ele não estava falando, Pai, não deixe que eu perca o palácio, o meu reinado. Ele era rei nessa época. Não, ele não se preocupou com isso. Ele está se preocupando, Pai, não tira de mim o teu espírito. Tá preocupado com a presença. Tá preocupado com a presença de Deus. Então, o nosso tempo, nós temos a nossa vida profissional, é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que nós temos gastado muitas vezes toda a nossa energia fora. E nós não temos gastado nossa energia para ter a presença de Deus na nossa vida, no nosso lar, né? Então eu deixo assim esse conselho às pessoas, né, que estão assistindo: priorize pela presença de Deus. Moisés ali foi um homem que conversou ali face a face com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eles deixam um exemplo aqui fenomenal para nós. Que a presença de Deus vale mais. Meu Deus. E faça aos poucos, né? Muitas vezes as pessoas já querem começar muito tempo, né? Já lendo uns 10 capítulos por dia. Sim, já entendendo tudo da palavra, Sim. né? E a gente sabe que não é assim. Todo mundo começa aos poucos. Sim. Então comece aos poucos. Comece sem querer mesmo, Sim. né? Porque eu falo que é tudo na disciplina. Sim. Né? A disciplina é tudo na nossa Depois vira vida, hábito, né? Depois vira hábito e aí a gente Fica mais fácil. fica mais leve, né? É verdade. E assim, eu falo assim, não tem como não ter eu falar de alguém se eu não tiver um relacionamento com alguém. Sim. E como que eu vou falar da palavra de Deus se eu não tenho esse relacionamento com Deus? É verdade. Né? Sobre isso. Isso que o pastor falou de Davi também é muito marcante, né? Porque Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não foi perfeito, né? Ele errou, ele adulterou, ele cometeu ali... matou Uzias. E... Só que mesmo assim ele foi segundo o coração de Deus. Aí quando a gente olha pro pecado de Saul, não foi tão grave quanto o pecado de Davi. Só que Deus rejeitou Saul e aceitou Davi, né? Por quê? Porque Saul estava muito preocupado com o palácio, estava muito preocupado com o reino.
E o pastor falou claramente, quando a gente lê o Salmos 51, é isso. Senhor, não tire de mim o teu Santo Espírito, a tua presença, não me lance fora da tua presença. Ele sempre estava preocupado com a presença. Me devolva a alegria da salvação. É sobre isso. É sobre isso. Pastor, esses dias, o senhor pregou sobre gratidão, né? Gratidão. O tema da nossa igreja esse mês, né? O que o senhor tem para falar para essas pessoas? Talvez, sabe, Deus tem que trabalhar no coração delas na questão disso, da gratidão, da pessoa se sentir contente, né? Hoje a gente vê um descontentamento muito grande, né? Nada tá bom, sempre eu quero mais. E o senhor falou palavras lindas sobre isso. E o que o senhor falaria para essa pessoa que está em casa hoje assistindo, né, esse podcast sobre gratidão? A gratidão é algo assim que a Bíblia, ela fala muito sobre isso, né? Sim. E é algo que nós temos que ter no coração, né? Eu usei uma frase lá, né, que o pastor Terço também fala bastante, que a gratidão é a memória do nosso coração. Sim. Né? Então, ali, a palavra de Deus Paulo fala em 1 Tessalonicenses ali, 5, do 16 em diante, ele fala, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, mas em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter um coração grato, né? Eu deixo para o pessoal, tenha um coração grato por tudo que Deus fez sobre a sua vida, né? Se você hoje está respirando, se você está falando, né, podendo ouvir, né, esse podcast abençoado, Pod Unção, é porque Deus tem permitido, Deus tem algo sobre a sua vida. Davi fala, o que eu posso fazer em toda a benevolência, em toda a bondade do Senhor? Como eu posso retribuir? Nossa, esse versículo é muito forte. Como eu posso retribuir tudo que Deus fez sobre a nossa vida? Eu falava sobre isso, né, que mesmo que Deus não fizesse mais nada, Ele já fez tudo, que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gratidão, ela traz um sentido para o nosso passado, nós testemunhamos e hoje nós temos o sentido que ia ser para um testemunho. Ela traz paz para o nosso presente e ela traz uma visão para o nosso futuro. Então, a gratidão, ela é algo que a Bíblia fala no Salmo 107, no Salmo 118, no 136. Ali fala, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o teu amor dura para todo sempre. Paulo fala em Colossenses, habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Aconselhem um ao outro com sabedoria. Cante em salmos, hino, cânticos espirituais, com gratidão no coração ao Deus Todo-Poderoso. E tudo que fizerdes, né, por palavras ou por obras, fazei para a glória de Deus, dando graças, agradecendo a Deus Pai. Então é muito importante nós sermos gratos. Os 10 leprosos, um só voltou. Todos tiveram o testemunho que foram curados. Mas quem voltou e agradeceu, viveu o extraordinário. Quem voltou e agradeceu, foi salvo. Recebeu a salvação. Recebeu a salvação. Então, a gratidão, ela traz a salvação, ela traz a provisão, ela traz o reconhecimento que tudo que nós vivemos, se nós estamos aqui, foi Cristo que fez sobre a nossa vida. Nós olhamos em tudo, né? Tem um pastor que ele costumava dizer na oração de início, ele falava, Pai, se tudo der certo aqui hoje foi porque foi o Senhor, se der alguma coisa errada fui eu. Então nós agradecemos, né? Por Deus, por tudo que Deus tem feito, tudo. Né? Existem momentos da nossa vida, eu até falei isso lá naquele dia, que às vezes as coisas, né, financeiramente não estão tão legal, mas Deus trabalha da mesma forma, né? Que eu falei que o Dani começou a aprender a comer alface no lanche. Falei, você vai comer o que tá na promoção. E vai agradecer ainda, que Deus tá provendo. Então ele começou a comer um x-salada, né, ali naquele momento, e nós sendo gratos porque Deus tem nos sustentado. Ebenezer, né? A música do Theo, né? Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Meu Deus. Quando a gente olha para o Salmo, os Salmos, né, que fala como posso retribuir o Senhor, uma das maneiras da gente retribuir o Senhor, assim, é impossível a gente retribuir o amor grandioso que Ele tem por nós, né, mas tentar ali, a gente desfrutar também do que Ele deu para nós, né, quando Deus Ele colocou Adão ali e falou, ó, desfrute, né, cuide, né, e às vezes a gente deixa isso
pra lá, né? É igual a gente, falando de nós, seres humanos, quando a gente dá um presente pra alguém, a gente quer que essa pessoa use o presente, na verdade. Sim. Imagine Deus dando tantas coisas pra nós, às vezes a gente fala assim, porque o ser humano, ele tem isso, né? A gente tá falando no episódio anterior, a gente tem um anseio muito grande do ter e o tédio do possuir. Parece que quando a gente tem, aquilo já não, parece que já não faz mais tanto sentido. Antes a gente queria muito, né? Então tem tantas pessoas vivendo algo lindo, né? Algo grandioso que sempre pediu para Deus, mas às vezes entra dentro dela um descontentamento, parece que aquilo não é mais aquilo que ela queria antes, né? Então isso é muito importante, uma maneira da gente agradecer a Deus também, além de agradecer, é desfrutar, né? Sim. É de fato prestar ali cada detalhe no que Deus tem feito para nós, é acordar ali e falar, Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, porque se não fosse esse ar que a gente respira, a gente não estaria aqui, nosso coração, nossa vida, nossa família, né? É muito importante, né, amor? Às vezes é o que a gente falou no último episódio, né? Sim. A gente foca tanto na árvore que a gente não tem, né? A gente esquece do jardim que Deus já nos deu, né? Exato. Então, Verdade. a gente precisa ser grato por tudo, né? E passando indo pro Ministério da Inclusão, que a senhora lidera, né? E é um ministério muito lindo Sim. e extremamente importante na igreja, né? Qual a importância desse ministério nas igrejas? Como que os pastores poderiam voltar os olhos para isso, para que esse ministério seja aplicado nas igrejas que não têm, né? E as que têm, volte o olho para esse cuidado. É um ministério que eu amo muito. Como professora, né? A gente vai olhando as necessidades, né? E hoje a gente vive num mundo, né? Tanto de crianças típicas como atípicas, né? E da necessidade de incluí-las, né? No ministério, de ouvir a palavra, Sim. né? E o nosso ministério, ele é baseado em Cristo, né? E Cristo não faz acepção de pessoas, Exatamente. né? O evangelho é para todos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós somos comissionados a isso, né? A pregar o evangelho a todos, independente das suas necessidades, independente da sua deficiência. Sim. Sempre tem um jeito para levar a palavra para as pessoas, né? E Deus colocou isso muito forte no meu coração, né? Para a gente poder levantar esse ministério, né? E acolher as famílias, porque a gente vê também a dificuldade, né, da família poder cultuar, né, de ter ali um momento. Às vezes tem pessoas que até deixam de ir por conta que é um pouco complicado ali, né, no culto. A gente tem, assim, muitos relatos, né, Sim. de famílias que por um tempo deixaram de frequentar a igreja porque a criança tem sensibilidade auditiva, né, a luz. Então, assim, são muitos estímulos que acabam desregulando a criança, né? E ali a gente tem, por 2 horas, né? A criança está recebendo a palavra da maneira com que ela entenda, né? E a família poder receber também. Então é um acalento para o meu coração, na verdade, né? Saber que, assim, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou, né? E a equipe sempre, assim, muito empenhada, né? Nossa igreja é uma bênção, né? É uma bênção. Suspeita pra lá. Verdade, né, Carol? Com certeza. Vocês estão junto com o Marcelo, a Camila, né? Ajudando nos casais lá. E quais são os maiores desafios que os casais enfrentam lá, que vocês têm que aconselhar, ajudar eles nesse momento? Então, às vezes, né, a gente estava falando de prioridades, né? Sim. E às vezes a gente faz um culto de casais e tal, e às vezes a gente vê assim a pouca preocupação nessa participação. Eu costumo falar que assim, o governo, você vai tirar uma habilitação, o Gabriel tirou há pouco tempo a habilitação, e aí você tem que fazer lá aquelas aulas, agora parou, né? Agora só foi eu pagar essa habilitação e o negócio cortou. O canal também tirou um pouquinho. E aí você quer ter uma habilitação, você tem que fazer várias aulas, você tem que fazer o cursinho do CFC, você tem que passar por um processo, alguns meses para poder ter ela. Né? Você quer ser um advogado, você quer ser um administrador de empresas, você quer ser um contador, um médico, você tem que estudar alguns anos. Tudo tem um preço a se pagar ali. Tudo tem um preço. E muitas vezes na família a gente acha que é um passo de mágica ali.
Nós temos que ter esse tempo, né, de investimento na nossa família, de aprendizado na nossa família, buscar, né, a importância. Paulo fala ali em Efésios 5:22, né? Vós, mulheres, reverencie e respeite seus maridos como ao Senhor. Uma grande responsabilidade. Eu costumo brincar com os casais. Coloca isso lá na sua sala. Só que aí Paulo vem com a maior responsabilidade para nós homens. Efésios 5:25, né? Que fala ali, vós maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Meu Deus. E a si mesmo se entregou por ela. Nossa. Olha o amor de Cristo pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Paulo está dizendo, nós homens temos que amar nossas esposas, se precisar dar a vida por elas. Mas não foi só isso que Cristo fez. Deu a vida para salvá-la. Para salvar a noiva. Então nós temos que dar a vida não de qualquer forma, com o propósito de salvar a nossa família. Meu Deus. Com o propósito de salvar a nossa casa. Então a responsabilidade é muito grande de um homem. Então nós temos que ali como família, como ministério ali de casais, né? Eu deixo para eles, invista o tempo em aprender sobre família. Bíblia, bons livros, culto de casais, né, várias atividades da igreja como família, o tempo de comunhão, né, que você tem com a família, um simples, vai numa sorveteria, passe esse tempo junto. Nós temos que priorizar também a nossa família nesse tempo, né? Eu não posso ser apenas ali, sou o pastor auxiliar, o líder ali de homens ou de casais e em casa. Né, eu tenho que ter essa prioridade com a minha família também, né? Os casais que estão assistindo têm esse tempo de qualidade, almoça junto, senta junto, né? Viaja hoje, né? Às vezes a gente fala, nossa, não, a gente tem que se organizar para poder estar junto com a família nesse tempo. Então, o Ministério de Casais é um ministério, assim, muito abençoado. Com certeza. Família, né, o que Deus prioriza. Um projeto, eu costumo falar que assim, Deus não abençoa a família apenas porque é importante para nós, porque é importante para Ele. Meu Deus. Né? Ele fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele olha ali, ele fala, o apóstolo Paulo fala para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim. Ali ele está declarando com fé, ele podia falar, eu vou servir ao Senhor, não sei se vocês vão servir a outros deuses, mas eu vou servir ao Senhor. Ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus. Isso aí. Realmente é um ministério muito lindo mesmo, né? Casal. E isso o senhor falou, professor, é muito importante, né? De dar prioridade para esse tempo, né? Porque é um tempo específico para casal, né? Tanto culto de casal, tanto culto de homens também, de mulheres, porque às vezes a mulher, um dos cultos que é mais transformador, né? Além do culto de casal, para nós homens também, é o culto de homens, porque a gente vai lá e entende como que funciona a questão do homem, o que ele deve ser na casa dele, pilar, e as mulheres a mesma coisa. Toda vez que a Carol vai no culto de mulher, ela chega mais mansinha. Todo dia. Não, Deus trabalhou. É isso E aí. Deus ele vem trabalhando mesmo. Verdade. Né? É importante. Ó, a gente vai fazer um momento agora, que é o momento da dinâmica, cadê, amor? Eita. Um momento mais pra gente Descontrair. descontrair um pouco. Ah, Explica pra eles aí, amor. eita. Olha, Se essa quiser puxar pra cá, dinâmica não. é assim, tem Pode que ficar à vontade. completar a Sou frase. canhota. Quer puxar um pouquinho pra cá, pastora? Fica à vontade. Ai, explica. Deu certo? Essa é complementar a frase. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Você pra mim é. E aí a senhora vai falar sobre o pastor e o pastor sobre a senhora. Entendeu? É bem tranquilinho. Muito romântico aqui, ó. Então, eu vou começar com essa. Olha, você pra mim é... Meu Deus. Eita. Aí, ó. Nem pensou, já foi automático. Já. Pode virar. Aí vocês viram pra câmera ali também, tá? Amor da minha vida, grande exemplo de fé. Ai. Aí, ó.
Olha, a segunda. Casar com você foi... Ah. O propósito mais lindo de Deus pra nós. A melhor decisão da minha vida. Que lindo. Tá Vocês glória. viram a diferença, né? Ele vai na horizontal. Paisagem. Olha. Depois do casamento, eu aprendi a ser mais... Ah. Paciente. Olha, as duas. Essa deu Também? Gente, embora seja. Se a gente não mais aprender. enérgica, né? Mas assim, algo que Deus Esperei foi com dando, paciência no Senhor. acho que foi o que Deus foi mais trabalhando assim, na minha vida. Meu Deus. Olha, depois dos filhos, nossa rotina ficou mais... Corrida, né? Corrida é alegre. Aí, estão sincronizados, hein? Estão sincronizados. Você completou, hein? Corrida e alegre. Gostei mais da sua. Deixa eu complementar a minha aqui. Calma aí. Olha, o que mais queremos ensinar para os nossos filhos é... Viver na presença de Deus. Que eles são presentes de Deus. Oh, Eita, que bênção. glória. Olha, a última para encerrar. Servir a Deus juntos é... Ai, eu não consigo escrever direito. A letra nossa com o tempo vai se adaptando, né? Vai mudando. Hoje eu não consigo mais escrever de mão. Eu também. Não consigo mais. Já? Ela tá. Privilégio. Isso tá profeta. Vejo que as profetas. Mas foi bom. Beijo, gente. Um momento mais pra gente brincar, pra descontrair. Né? A gente tá chegando ao fim do nosso episódio. E é uma pergunta que a gente sempre faz pros casais que estão aqui, né? Imagina que tem um outdoor enorme que vai mostrar pra todo mundo do mundo, né? 8 bilhões de pessoas que vai ver o conselho do pastor Rafael, da pastora Grace. Qual conselho vocês dariam para essa pessoa, sabe? Seja um conselho de fé, algum conselho que vocês aprenderam na vida, né? Aí fica à vontade para quem quiser falar primeiro, mas qual conselho vocês dariam para essa pessoa? Eu sempre, assim, eu vou deixar um versículo, né? Sim. Porque, assim, a minha mãe, eu fiquei um pouco tempo com ela, mas ela sempre orava, a minha mãe orava a Bíblia, né? Eu aprendi isso com ela. Eu via minha bisavó e minha avó sempre na casa orando.
E eu aprendi muito isso. Então, eu quero deixar um versículo, né? Existem 2 versículos que eu gosto muito para isso, mas um que é chave, que comunica com todo mundo, que todo mundo conhece, que fala, né, no Evangelho de João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu pudesse deixar, eu deixaria isso, né? Que Jesus é o caminho reto, a verdade absoluta e a vida verdadeira. Então, nós precisamos ter esse caminho, essa verdade e a vida, e ali nós temos tudo, né? Ele é suficiente. Pastor, o senhor falou sobre o caminho, a verdade e a vida, né? Foi quinta? Quinta-feira. Quinta-feira nós fomos na reunião do louvor lá na igreja, né? O pastor Tércio falou algo sobre isso que, meu Deus, eu nunca tinha visto antes, né? Porque quando a gente olha pro tabernáculo, né? Aí tem as portas de acesso. E a primeira porta ali chama caminho, né? Que entra pro pátio ali. Aí a outra que entra pro lugar santo ali chama vida. Verdade. E a que entra pro santo dos santos chama vida, né? Então Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, na hora que ele falou assim, minha mente... Falei, nosso pastor é muito sábio, né? Nossa, muito sábio. Nossa, Pastor Tércio, a pastora Rita, né? Vocês pensam demais, nos ensinam muito, né? A gente aprende muito, né? Com certeza. E você, pastora, que conselho a senhora daria? É isso, colocar Cristo como prioridade mesmo, né? Pra gente ver a transformação, né? Assim, eu amo, assim, o amor de Cristo, assim, o que Ele faz na nossa vida, né? Muitas vezes a gente sem merecer. Então, assim, entregue mesmo seu caminho ao Senhor, né? Confie nele, Ele tudo fará. Meu Deus. Glória a Deus. Que momento, hein? Que momento maravilhoso. A gente agradece, né, vocês por ter topado, né? A gente que agradece. Estar com a gente. Tenho certeza que esse episódio vai abençoar muitas pessoas, muitas vidas, né? Várias questões, questão familiar, né? O foco do Pod Unção é isso, a gente tratar sobre os pilares principais de uma vida da pessoa, né, em Cristo ali, família, né, e a gente é muito grato por vocês estarem aqui conosco, né, amor? A gente que agradece. Nós agradecemos. Vocês são bênção. Nós agradecemos. Amém. Olha, você que está vendo esse episódio, não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, apoie esse projeto, né? Nós queremos que o Pod Unção não veio do coração do Mike e da Carol, mas veio direto do coração de Deus. Então se inscreva, deixe seu like. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 20 horas, aonde, amor? Aqui no Pod Unção. Deus abençoe. Tchau, tchau.